Olá, eu sou a professora Verônica Dantas e hoje vamos ministrar a segunda aula da disciplina Educação em Diferentes Ambientes de Aprendizagem, no curso de Pedagogia do Polo do Alto do Rodrigues, pela Faculdade Facesa. E na aula de hoje vamos discutir diversas concepções a respeito dos ambientes de aprendizagem. Vamos hoje dar mais ênfase aos ambientes de aprendizagem. Na sequência, vamos trabalhar a questão da educação formal, informal e não formal. Vamos perpassar pela pedagogia empresarial e a pedagogia hospitalar. Dando continuidade, inicialmente, vamos ter a organização dos espaços escolares como ambientes de aprendizagem. Vamos ter também uma pequena reflexão acerca do que seria o espaço e o ambiente. Será que quando mencionamos espaço e ambiente, temos uma concepção só para ambos? Ou será que cada um irá caracterizar uma concepção diferente? Vejamos. De acordo com a citação de Lino de Macedo, o espaço é a morada dos objetos e o ambiente é a morada das ações. Na sequência, vamos ter dois quadros, um caracterizando o espaço e o outro caracterizando o ambiente. Vamos ver. Espaço são os locais destinados à realização de atividades que são constituídos por objetos, materiais didáticos e mobiliários. Já ambiente revela-se como a união entre o espaço físico e as relações estabelecidas pelas pessoas nos espaços. Então, podemos perceber que o que inicia no espaço é concretizado por meio do ambiente, já que o espaço revela a concepção de ensino e aprendizagem da escola, os quais vão se tornando ambientes à medida que as interações e ações vão acontecendo, uma vez que um ambiente está em constante transformação. Que interessante, né? Quando vemos essas duas reflexões se interligarem, vamos perceber, logo mais à frente, a importância de criarmos um espaço pensando nele como um ambiente também. Nesse sentido, podemos perceber nas imagens a seguir expostas que são exemplos de como um espaço preparado para as crianças torna-se um ambiente a partir das interações dos adultos, interações e ações das crianças. Ou seja, um espaço pode ser só mais um espaço qualquer, um espaço que, de certa forma, não sofreu um investimento por parte do governo ou por parte da escola, se ela, no caso, é privada, mas, de acordo com as interações e ações dos adultos, aquele espaço se transformou em um ambiente de aprendizagem. E, muitas vezes, para transformá-los em ambientes de aprendizagem, não necessariamente requer um alto investimento, mas sim um alto investimento no que se refere ao lado financeiro, mas sim, muitas vezes, um alto investimento no que se refere à criatividade do docente, à criatividade de uma equipe pedagógica como um todo, para tornar um determinado espaço bacana, que possa unir a interdisciplinaridade e fazer com que aquele espaço possa ter várias possibilidades pedagógicas, independentemente das disciplinas que vamos trabalhar naquele espaço, ou eixos também, como no caso da educação infantil, mediante a BNCC, né? E também trazemos uma outra reflexão através dessas imagens, que no decorrer da história percebemos que a concepção que se tinha, né,
a respeito dos espaços e ambientes escolares limitava-se apenas ao olhar do adulto, ou seja, limitava-se apenas a responder às necessidades e até mesmo às facilidades do adulto, e as necessidades das crianças ficavam em segundo plano, desde que elas cumprissem toda aquela carga horária, toda aquela metodologia, muitas vezes tradicional. Enfim, havia um grande controle de ações por parte dos docentes, no que se refere aos mobiliários, que não permitiam a interação e socialização com outras crianças. Os cartazes e a decoração eram acima do campo de visão dos alunos, entre outros, o que já foi mudando bastante. Quem já teve a oportunidade de participar das formações do PENAIC, que agora essas formações vieram com uma nova roupagem, incrementadas com a BNCC, mas no período do PENAIC era muito interessante porque todas essas discussões eram geradas nos encontros, de deixar determinados materiais, desde que não oferecessem nenhum risco às crianças, à disposição deles, dispor o mobiliário de uma forma que se fugisse do método cartesiano, para que as crianças tivessem interação umas com as outras e com os professores, e também fazer com que decoração, questão de alfabeto, exposição de atividades, ficassem no campo de visão da criança. Porque é muito fácil para o adulto ele colocar esse material, expor esse material no seu campo de visão. Mas devido à baixa estatura, o campo de visão da criança é outro. Dessa forma, vale a pena a reflexão e percebermos e incrementarmos também na nossa prática pedagógica todas essas conceituações, uma vez apreendidas, não só no PENAIC, mas também em todos os nossos outros estudos, que vão reafirmar mais uma vez que essa teoria está adequada. Assim, vamos trabalhar de forma diferenciada, com base em um olhar para o agora. Vamos nos questionar como o espaço pode promover e revelar as aprendizagens. Caroline traz que o ambiente é visto como algo que educa a criança. Na verdade, é considerado o terceiro educador, juntamente com a equipe de professores. Que interessante, né, gente? Pensar o espaço não mais como algo que vai se resumir apenas em uma decoração, apenas em cores chamativas, que vão, de certa forma, fazer com que a criança ela se sinta num ambiente prazeroso e aconchegante, que também vamos ver que essas também são finalidades do espaço, de promovermos isso no espaço, mas também que o próprio ambiente ele vai educar, não é? Nessa perspectiva, considerar o aluno como o centro de todo o processo favorecerá as aprendizagens. E, de acordo também com Oliveira, o arranjo espacial proporciona melhores condições para aprender. Que interessante, né? Para que possamos nos aprofundar ainda mais nessa discussão, David e Weinstein afirmam que todos os ambientes constituídos para as crianças deveriam atender 5 funções relativas ao desenvolvimento infantil, no sentido de promover identidade pessoal, competência, sensação de segurança e confiança, bem como oportunidade de contato social e privacidade. Então, fiz questão de trazer essa citação para que possamos refletir um pouco sobre esses 5 aspectos, sobre essas 5 funções.
porque se observarmos bem, elas vão trazer um apanhado de um modo geral para que possamos compreender ainda mais esses aspectos dispostos no nosso cotidiano escolar. Vamos iniciar dialogando um pouco a respeito da identidade pessoal. Por que que o autor ele trouxe a questão da identidade pessoal? É porque assim, gente, ao promover espaços familiares à realidade das crianças, estamos ao mesmo tempo dando-lhes a possibilidade de desenvolver sensações de pertencimento ao ambiente escolar. E quem já teve vivências no ambiente escolar sabe que desde os primeiros dias, os primeiros contatos que nós temos com a criança, após todo um momento de acolhida, de fazê-los realmente se sentirem à vontade, iniciamos as discussões a respeito da identidade pessoal. Ou melhor dizendo, inicia-se geralmente um projeto denominado identidade, justamente para isso, para que a criança ela sinta esse sentimento de pertencimento, né? Em seguida, os autores eles vão mencionar competência, o desenvolvimento de competências. E aí na imagem também, após a imagem do aluno observando uma foto, não é? Como se fosse pertencente ao projeto de identidade pessoal, podemos perceber uma aluna lavando as mãos, né? Isso aí vai adentrar na conceituação de competência. Então, gente, o desenvolvimento de competências é a organização dos espaços e materiais, os quais devem ser acessíveis ao aluno, de forma que eles manuseiem com autonomia. Então, fazer com que o aluno, em todas as atividades, ou na maioria delas, exerçam a sua autonomia, é ao mesmo tempo fazer com que eles desenvolvam as suas competências principais, as competências que vão permear aí os primeiros anos da infância. Digamos assim, se nos voltarmos para esse ambiente de educação infantil, o qual estamos utilizando nas imagens como exemplo, né? Na sequência, os autores vão trazer sensação de segurança e confiança. Por quê, né? Assim como é importante que o espaço seja estimulante e aconchegante, de modo que também transmita segurança e tranquilidade para todos, não é? Um espaço que ele não vai oferecer segurança, que ele vai fazer com que a criança ao todo tempo se sinta insegura, nós vamos perceber muito bem através das suas emoções. Existem salas de educação infantil que as crianças ficam chorando o ano inteiro. E quando eu menciono o ano inteiro, é porque eu já presenciei, né, na verdade, no que se refere a algumas colegas, que elas protegem tanto, mantêm tanto as crianças presas ali naquele ambiente fechado, sem nenhum atrativo, que as crianças ficam chorando sim o ano inteiro. Então, as crianças, eu costumo dizer que elas são o termômetro. Basta avaliá-las, como elas estão exprimindo as suas sensações, as suas emoções, que vamos perceber se o nosso trabalho, no que se refere a esse ponto da sensação de segurança e confiança, está sendo satisfatório, tá? E ponto que os autores vão trazer é o contato social e privacidade. Vamos observar aí nas duas últimas imagens que, como todo ser humano, as crianças elas têm o seu momento. Da mesma forma como elas têm o seu momento, e devemos sim estimular isso nelas, na questão da socialização, da integração com outras crianças, elas também têm as suas particularidades, têm os seus momentos de privacidade, né?
Então, é importante que a disposição dos objetos, no que vamos nos referir ao espaço e ao ambiente, atenda às necessidades individuais, mas também coletivas das crianças, proporcionando a participação e a socialização. Nesse sentido, no ambiente de aprendizagem, quando envolvemos a questão do espaço, vamos trazer o espaço leitor. E por que trazermos o espaço leitor? Podemos perceber que ao longo da história de todos os programas do governo federal lançados para, de alguma forma, melhorar a educação, todos esses programas, eles vão caracterizar a leitura como um ponto-chave para o desenvolvimento do aluno. Porque sabemos que quando um aluno ele lê bem, interpreta bem, ele tem uma grande probabilidade de ter bons resultados em todas as disciplinas, além de língua portuguesa, obviamente. Então, estamos trazendo o espaço leitor como mais um espaço, não que eu diria obrigatório, né? Mas porque não somos obrigados a nada, temos autonomia docente, né? Mas como um espaço de suma importância para termos na sala de aula, no ambiente de aprendizagem como um todo. Pois o espaço leitor, ele vai promover a inserção desses espaços nos diferentes cantos da escola, né? Vamos pensar esse espaço não como um espaço fechado, mas que a leitura ela possa permear nos corredores, através da criatividade. Temos vários exemplos na internet. Isso se a escola sim permitir, né? Se aquela localidade permitir também que esse material, de forma segura, fique exposto nos corredores, na própria sala, na biblioteca, enfim. Pensar a leitura envolvendo todo o espaço escolar. Disponibilizar murais com diferentes portadores textuais, no caso com diferentes gêneros textuais, notícias, tirinhas, bilhetes, por que não dizer também receitas, entre outros. Possibilitar a troca de livros entre as crianças, pais e equipe da escola. Nesse ponto também podemos ousar mais. Por que não também pensarmos em empréstimo de livros, né? Em uma experiência pessoal que eu tive, na primeira escola que eu lecionei, em Mossoró, toda sexta-feira eu fazia um empréstimo de livros, né? Minha realidade era também uma escola de zona periférica, mas que tínhamos um diferencial. Tínhamos a presença constante e maciça dos pais na escola, né? Então, eu fazia esse empréstimo de livros na sexta-feira, que as crianças iriam ter todo final de semana para ler, e na segunda-feira eles devolviam, na segunda-feira eles traziam os livros, nós fazíamos o check-in de devolução, que cada um tinha uma pasta, e nessa pasta tinha o nome deles, eles assinavam, e aí colocávamos a data de entrega, a data de recebimento, aliás, também. E era um sucesso, todos gostavam. Mas assim, será que esse formato, né, de projeto de leitura dá certo em todas as escolas? Se não dá, vamos nos adequando à nossa realidade, né? Porque sabemos que quando as crianças elas leem mais, elas vão ter um melhor repertório literário que vão sim as ajudar na alfabetização. Tanto as que ainda não estão em idade de alfabetização, onde vamos garantir esse espaço leitor por meio de imagens, por meio de contações, enfim, vai ficar a critério da criatividade, adequando a faixa etária também. Como também aqueles alunos que se encontram desmotivados, que já passaram da sua fase de alfabetização. Por isso que o projeto de leitura ele é um projeto constante, né? Digamos assim que na maioria das escolas ele não para, ele vai só se adequando
aqueles períodos letivos e permeando todo o ano. Organizar kits para cada sala de aula, enfim, há uma grande gama de estratégias que podemos utilizar, mas fazer com que o espaço leitor ele seja um espaço vivo dentro da escola, dentro da sala de aula. Agora, vamos nos deter aos espaços da educação, que, segundo Gon, a educação pode ser dividida em 3 diferentes formas: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. A educação formal, como o nome já se reporta, é a educação que é desenvolvida nas escolas. É o sistema de educação o qual se dá em escolas, também em universidades, o qual é regulado pela LDB, número 9.394/96, a qual já citamos na aula anterior, que é a lei que vai regulamentar toda a educação como um todo, né? Com relação à educação informal, é a que vai decorrer de processos naturais e espontâneos, os quais são espaços de experiências adquiridas no cotidiano, com a transmissão de certos saberes, saberes culturais também pode ser, e são adquiridos de diversas formas, como, por exemplo, no celular. Fazemos aprendizagem, sim, com o celular, não é? Receitas, jogos, uma infinidade de coisas, conceitos, são saberes, sim, adquiridos. Os saberes passados de geração em geração com os nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos, os saberes adquiridos na igreja, enfim, existem várias formas da educação informal se materializar. Então, podemos perceber que são aprendizagens, sim, que são realizadas, mas que não vão ter nenhuma característica escolar, não vão ter nenhuma intencionalidade pedagógica. Apenas aprendemos porque aprendemos, mas que não vão ter assim um caráter escolar, digamos assim. Já a educação não formal é a educação que ocorre quando existe a intenção de determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora do ambiente escolar. Então, podemos perceber que a educação não formal, ela já ganha um caráter mais intencional, diferentemente da informal. Ela vai se aproximar um pouco da formal, mas a grande característica que vai fazer com que ambas, de fato, sejam totalmente diferentes, é que essa intencionalidade pedagógica não vai ocorrer em um ambiente escolar. Então, mesmo que tenha um caráter de ensinar, ela, como não ocorre em ambiente educativo, escolar ou universitário, ela não vai se caracterizar uma educação formal, certo? É uma atividade educativa, organizada e realizada, porém fora do âmbito escolar. Por exemplo, projetos sociais, grupos de teatro, grupos de jovens, enfim, todas as instâncias que intencionalmente visam ensinar, mas que, por não serem instituições escolares, não podem ser caracterizados como espaços de educação formal, ok? E assim, chegamos à pedagogia empresarial. Podemos perguntar: o que é pedagogia empresarial? Para que ela vai servir, né? Então, a pedagogia empresarial é recente e começou a ganhar espaço no mercado de trabalho para garantir uma melhor aprendizagem aos colaboradores de uma determinada empresa, com vistas a gerar mudanças no comportamento de seus integrantes, melhorando assim não só a sua atuação profissional, mas também pessoal, familiar e interpessoal. Então, podemos perceber que
mediante o colaborador ele ser uma peça fundamental da empresa, foi pensado um aperfeiçoamento, um profissional que viesse dar esse suporte na equipe para fazer com que esse colaborador ele venha se aprimorar não somente na sua atividade profissional, mas que ele venha se aprimorar enquanto sujeito, enquanto cidadão, como um todo. Um profissional, um ser humano como um todo. Logo, podemos questionar quais as ações o pedagogo pode desenvolver a fim de qualificar seus colaboradores, a produtividade, relacionamento com os clientes da empresa. Uma vez que entendemos que o pedagogo empresarial ele vai atuar de forma a qualificar os colaboradores, a trazer uma melhor qualidade de vida no trabalho, nas suas relações interpessoais, que metodologias o pedagogo ele pode estar incorporando na empresa para fazer com que essas ações sejam materializadas. Dessa forma, gente, o pedagogo ele pode desenvolver atividades que estimulem o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores por meio de cursos de capacitação, treinamentos, atividades lúdicas, entre outras. As ações, nesse caso, vão variar de acordo com o objetivo, a necessidade e o tamanho da empresa. Dessa forma, ao observar essas imagens, podemos observar o uso da tecnologia assistiva, nessa primeira imagem, que é uma ferramenta tecnológica para auxiliar pessoas com deficiência no seu cotidiano. Observamos que o rapaz da imagem, ele tem uma deficiência no braço, né? E aí, ele está interagindo com um determinado material por meio de uma televisão. Então, essa tecnologia, ela se denomina tecnologia assistiva. Ela foi pensada e desenvolvida para que, por meio de determinadas ferramentas tecnológicas adaptadas às necessidades, o deficiente ele possa ter uma vida normal. Então, essa tecnologia, ela atua não somente no cotidiano do deficiente, como no caso do aparelho auditivo, né, que ele é uma tecnologia assistiva, logo que ele vai trazer uma melhor qualidade de vida para o surdo. Mas também essa tecnologia está chegando no âmbito empresarial e o pedagogo vai ter como mais uma atribuição favorecer com que essa tecnologia chegue na vida de quem está necessitando, de algum colaborador que esteja necessitando dessa tecnologia. Dessa forma, o pedagogo ele vai viabilizar meios, junto com a empresa, obviamente, para que essa tecnologia venha auxiliar aquele colaborador no seu cotidiano. E na segunda imagem, temos uma dinâmica de grupo, visando a socialização dos colaboradores de uma empresa. Não sabemos ao certo, é apenas uma imagem, mas podemos perceber, mediante o trabalho pedagógico, que essa dinâmica de grupo pode ser de socialização para integrar, no caso, novos colaboradores que estão chegando à equipe. Enfim, há uma série de possibilidades que, em decorrência das necessidades, o pedagogo vai ajustando as suas tarefas diárias. Agora vamos nos deter à pedagogia hospitalar, a qual tem como objetivo auxiliar a criança no seu processo de ensino e aprendizagem por meio de atividades ludopedagógicas em seu retorno ao ambiente escolar, ou seja, é uma área de atuação pedagógica que se dedica ao ensino e desenvolvimento acadêmico de crianças e adolescentes que, por meio da internação com longos períodos ou de alguma doença que exige a sua presença constante no ambiente escolar, não podem estar presentes e assíduos no ambiente escolar.
O seu surgimento parte do pressuposto de que todos têm direito à educação, e realmente todos têm direito à educação. E se todos têm direito à educação, crianças e adolescentes que se encontram nos leitos de hospitais também irão ter direito a esse acompanhamento pedagógico. Dessa forma, entre as atribuições do pedagogo hospitalar estão, inicialmente, conferir com o médico responsável se a criança está apta ao atendimento pedagógico, no que se refere aos seus aspectos cognitivos, psíquicos, físicos. Não é porque a criança está internada e tem o direito de receber esse acompanhamento que ela necessariamente irá ter, pois existem uma série de comprometimentos em decorrência de determinadas doenças que infelizmente impedem da criança receber esse acompanhamento, certo? Em um segundo momento, também conversar com a família sobre este atendimento. É de suma importância conversar com os pais ou responsáveis também para ter esse tipo de, digamos assim, de autorização para estar recebendo, para estar fornecendo esse atendimento. O pedagogo também pode coordenar as equipes de professores ou lecionar. Da mesma forma que no espaço escolar convencional, o pedagogo tanto ele pode ser coordenador como lecionar. Sabemos que desde a educação infantil até o 5º ano, no ambiente hospitalar se dá da mesma forma, certo? Selecionar e organizar atividades e materiais pedagógicos, também é uma atribuição do pedagogo hospitalar. Acompanhar o progresso acadêmico da criança. Esse ponto também é muito interessante porque não é só ensinar por ensinar, mas ensinar com toda uma programação de conteúdos, ensinar com toda uma preocupação com a aprendizagem daquele ser. Não é porque uma criança está em um leito de hospital que ela não vai aprender. Ela vai aprender, mas é necessário, sabemos, dispor de uma série de metodologias que alcance as necessidades educacionais daquele sujeito. Então, assim, além de dar continuidade à escolarização, as aulas vão ajudar também a gerar momentos de alegria para os pacientes, bem como irá aumentar a sua autoestima, diminuindo também as preocupações com o tratamento. E é também uma forma de equilibrar a rotina, para que aquela criança ela não esteja ali fadada somente a enfrentar um tratamento, mas que enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto ser, ela venha receber esse acompanhamento ao mesmo tempo em que ela vai estar preenchendo a sua rotina, preenchendo a sua mente também. Nesse slide estão alguns exemplos das atividades realizadas no ambiente escolar, tais como leitura de contos, uso da tecnologia, escrita, confecção de painel ilustrativo, brinquedoteca, musicoterapia, entre outros. Vale salientar que, para atuar na pedagogia hospitalar, se, no caso de hospitais públicos, é necessário prestar um concurso público, ou do município, se o hospital for municipal, ele vai trazer esse servidor municipal para o hospital. Da mesma forma, se o hospital for estadual, ele vai estar convocando servidores estaduais para fazerem esse acompanhamento. São todos os hospitais que têm essa estrutura para estar fazendo o acompanhamento da pedagogia hospitalar? Não. Infelizmente, nem todos os hospitais possuem essa estrutura.
mas normalmente podemos perceber que nos grandes centros, em grandes cidades, onde existem hospitais com grandes estruturas, é normal, sim, vermos o acompanhamento hospitalar cada vez mais presente. E no caso de hospitais privados, no caso, é o hospital que vai ser responsável por contratar esses profissionais, né? Fica à mercê do hospital particular, do hospital privado, fazer essa contratação, certo? E aqui estão as nossas referências. Um grande abraço e até mais.